Olá pessoal, meu nome é Eduardo Rigo e vou falar um pouco sobre o ensaio de análise termogravimétrica, TGA, voltado para a análise de carbonatação em materiais cimentícios. Pessoal, o que é uma análise termogravimétrica? Bom, uma análise termogravimétrica nada mais é que um ensaio realizado por um analisador termogravimétrico, de modo que ele apresenta dentro de um compartimento uma termobalança, ou seja, uma balança milimétrica bem pequena, submetida a uma elevação de temperatura por meio de um forno, que ele é apresentado na sua composição, além dos seguintes fatores. Essa termobalança, então, ela é submetida dentro desse compartimento a uma variação, né, um controle de temperatura, a uma atmosfera, ou seja, variando inclusive o gás que é inserido dentro desse compartimento, além da inserção de uma pequena amostra, que é em torno de 10 a 50 miligramas, dependendo do material e do que você quer verificar, dependendo de um protocolo de ensaio, na qual vai ser gerado então uma curva TG, né, que é representada pela volatilização dos compostos presentes nesse material cimentício, que é, portanto, o resultado desse ensaio. Aqui temos então um exemplo das nossas curvas TG e DTG geradas pelo equipamento. Aqui onde no início da submissão de temperatura ele está nos 100% de massa e ao longo do tempo ele vai perdendo a massa até chegar em torno de 94%, nesse caso que ele é um tipo de cimento, né, que ele foi submetido a determinadas condições de atmosfera, de temperatura e de tempo, e que nos forneceu alguns dados importantes, como por exemplo o percentual de água combinada dessa amostra, o percentual de hidróxidos e de carbonatos, que vão ser vistos agora a seguir na etapa de carbonatação. Carbonatação nada mais é que uma reação ácido-base entre os hidróxidos pertencentes à matriz cimentícia, mais o dióxido de carbono, que é um gás de caráter ácido, né, que ele acaba penetrando na superfície do material cimentício, formando, portanto, carbonato de cálcio, que é um sal, né, um sal carbonático, mais água. Essa reação ela tem o poder do quê? De reduzir o pH da matriz cimentícia, fazendo com que o concreto fique mais suscetível a processos de corrosão. A reação de carbonatação, por ser uma reação que reduz o pH de uma estrutura, ela é facilmente identificada com a utilização do indicador ácido-base. Ou seja, por exemplo, aqui temos o caso da fenolftaleína, que é uma solução, na qual quando você aplica essa solução numa estrutura de concreto, a parte que ficar incolor refere-se à área que já foi carbonatada, ou seja, a área que já transformou os hidróxidos pertencentes à matriz em carbonatos. A parte rosácea refere-se à parte que está ainda com pH básico, ou seja, com pH em torno de 12, na qual ainda a reação não ocorreu. A relação entre a TGA e a DTG com a durabilidade, ela vem do quê? Ela vem de que a TGA e a DTG, por meio de todo aquele processo de ensaios, eles conseguem, então, por meio da volatilização dos compostos, visualizar e quantificar o potencial de carbonatação de materiais cimentícios. Ou seja, verificar se realmente está ocorrendo a carbonatação de acordo com a sua vida útil de projeto, ou se ela está ocorrendo de modo mais acelerado, e assim auxiliar então na tomada de decisão do que eu vou fazer para solucionar ou evitar que ocorra mais manifestações patológicas, enfim, na estrutura que eu estou investigando. Pessoal, estamos entrando agora aqui no LACAR para a gente conhecer então o equipamento. O equipamento que a gente tem aqui na UNILA, no laboratório de caracterização, é o equipamento da marca Perkin-Elmer, modelo STA8000, o qual ele vai da temperatura de 20 a 1400 graus. O equipamento ele é dividido em 4 etapas, como a gente pode dizer. A gente tem o resfriador do forno e da placa do equipamento, o qual ele é responsável em manter esse líquido arrefecedor do equipamento e da placa, né, a 15 graus. Ou seja, ele tem um cano que vai para o equipamento e um que volta, né, fazendo esse ciclo do equipamento. Aqui nós temos o equipamento em si,
TG, né, onde a gente tem, né, se a gente for abrir o equipamento, temos as panelinhas, né, o lugar onde a gente coloca as amostras. Aí vocês vão se perguntar, por que tem duas panelinhas, né, ou dois cadinhos nesse equipamento? A função das duas panelinhas seria relacionar dois materiais diferentes. Como não é o nosso caso, a gente só vai inserir uma amostra por vez, uma amostra carbonatada e uma amostra não carbonatada, ou seja, vão ter duas análises separadas. A gente só utiliza a panelinha da esquerda, essa aqui. Bom, aqui temos a terceira etapa, que refere-se ao software que gerencia o equipamento de análise termogravimétrica, que está aqui já ligado, e aonde a gente vai inserir as informações necessárias para o ensaio. Por fim, temos a quarta e última etapa, que é a etapa do gás nitrogênio. Por que nós utilizamos o gás nitrogênio como atmosfera no TG? Porque o gás nitrogênio ele é um gás inerte, ou seja, é um gás que ele não deixa que haja outras reações indesejáveis na nossa amostra. Por exemplo, reações da amostra de material cimentício com oxigênio. Agora nós vamos abrir o gás, né? Ele fica em torno de 2 kg/força por centímetro quadrado, que essa é a medida, ou 2 bar. O próprio equipamento vai ajustando essa pressão até chegar no valor de 2. Pessoal, agora temos a etapa de coleta de amostra. Nós temos aqui um corpo de prova de concreto com 50% de substituição de agregado natural por agregado reciclado, que foi exposto às condições ambientais externas e desprotegidas da chuva. Esse concreto também ele tem uma relação ao abastecimento 0,65, e eu vou descobrir aqui com vocês se esse concreto carbonatou ou não carbonatou, quanto carbonatou, quanto não carbonatou, e vai descobrir junto aqui para a gente analisar a etapa de carbonatação desse corpo de prova. Aqui então vamos aplicar a fenolftaleína nesse corpo de prova e, portanto, ela nos indica o quanto foi ou não foi carbonatado, ou seja, como foi falado já anteriormente pela professora Edna na sua aula, a parte não carbonatada refere-se à área em rosa, né? A área em roxo indicada aqui. A área que já foi carbonatada é a área que está incolor, ou seja, a parte das bordas, que já era o esperado desse corpo de prova. Pessoal, então após a aplicação da fenolftaleína, nós temos então a área carbonatada, que seria os extremos do corpo de prova fraturado, e a área não carbonatada, que é essa área rosácea. Como nós vamos fazer para extrair as nossas amostras carbonatada e não carbonatada? Nós vamos espelhar para a outra face fragmentada desse corpo de prova e extrair aqui das bordas, cavocar, né, com o auxílio da ferramenta Lecron, os resíduos de amostra carbonatado, e aqui no meio do corpo de prova os resíduos das amostras da amostra não carbonatada desse corpo de prova. Após então a extração das amostras daquele corpo de prova que a gente fez a aspersão da fenolftaleína, nós pegamos os pedacinhos então, portanto, do que a gente retirou daquele corpo de prova e colocamos em pequenos ependorfos, que a gente fala, né? São pequenos armazenadores, né? Pequenos recipientes onde a gente deixa as amostras que foram coletadas, né? Aqui nós temos a amostra carbonatada, aqui temos uma amostra não carbonatada, como vocês podem ver. São pequenos frasquinhos onde estão as amostras que a gente coletou. Considerando que para você fazer a TG desse material, para você fazer um ensaio desse material, a gente tem que abranger toda a superfície desse material que a gente vai ensaiar. Nós temos que deixá-lo com a menor área superficial possível, ou seja, o mais fino possível. Como que a gente faz essa etapa de deixar a área superficial desse material o menor possível? Com o auxílio de uma almofarize pichino, né? A gente vai pegar a amostra e moer, e após a moagem a gente utiliza a peneira 150
Na qual a gente vai pegar esse material que nós moemos aqui e passar na peneira, de modo que o que restar no fundo dessa tigela, desse recipiente, é o material que a gente vai inserir no analisador termogravimétrico. Após feita a moagem da amostra e a passagem na peneira 150, nós vamos inserir o protocolo de ensaio. Então esse é o protocolo de ensaio da amostra que foi apresentada anteriormente, cujo fluxo de nitrogênio é de 20 ml por minuto. Taxa de aquecimento ela varia de 35 a 900 graus a 20 graus por minuto, porém anteriormente a essa taxa de aquecimento ela foi deixada a 60 minutos a 35 graus para retirar água livre, de acordo com a Karin Scrivener, uma das principais estudiosas da área. Bom, a massa da amostra utilizada foi de em torno de 50, mais ou menos 1 mg, e o tempo de ensaio é em torno de 1 hora e 50 minutos. 2 horas depois... As 2 horas se passaram e agora nós vamos exportar os dados para o formato TXT, que é o formato que a gente vai utilizar para fazer a análise dos dados. Após exportar os dados em TXT do software do equipamento, esses dados são tratados em outro software chamado Origin Pro. Esse software ele também gera a curva DTG, que é a curva derivada da TG, que o software do equipamento não dá. Então a gente tem que fazer o tratamento dos dados e ainda fazer a curva DTG por meio de análise matemática nesse software. O que nos dá dois gráficos, né? Um para a amostra carbonatada e um para a amostra não carbonatada. Esse é o gráfico referente à amostra carbonatada daquele concreto que a gente viu anteriormente. O que a gente pode analisar assim de modo primário ao observar esse gráfico? Temos aqui então a curva TG, que é essa curva preta, que demonstra então que essa amostra que foi inserida no TG ela foi perdendo massa ao longo do acréscimo de temperatura, ao longo do aumento da taxa de temperatura. A curva DTG ela demonstra, por meio da derivada dessa curva TG, mais ou menos o percentual de massa, a proporcionalidade de massa que é perdida por faixa de temperatura. Por meio da bibliografia, de análise de outros autores, de outros trabalhos, a gente pode verificar que nesse ponto aqui, entre 550 aproximadamente até 800 graus, refere-se ao carbonato de cálcio, ou seja, ele está realmente carbonatado, e na faixa que é compreendida entre 400 e 500, que seria referente ao hidróxido de cálcio, ele não apresenta uma perda considerável, ou seja, essa amostra está totalmente carbonatada. Ainda há como calcular a massa perdida, né, de carbonato de cálcio, que ela é realizada com cálculos posteriores. Bom, o que a gente pode observar então agora nesse próximo gráfico, que é o gráfico da amostra não carbonatada. Ou seja, ela apresenta um percentual de carbonato de cálcio também, previamente, porque ele é um concreto que ele tem composição de RCD. Ou seja, é um concreto que ele tem já material carbonatado na sua composição, ou seja, devido à porcentagem de materiais no RCD. Porém, ele apresenta um pico relativo de hidróxido de cálcio, ou seja, é uma amostra que está não carbonatada e que você consegue também calcular o percentual existente de hidróxido de cálcio e de carbonato de cálcio. Por meio dessas análises, inclusive, é possível de você descobrir o potencial alcalino desse concreto, justamente para verificar se ele é um concreto ou não eficiente para evitar a corrosão em estruturas de concreto armado. Também é estudado essa parte da carbonatação como uma forma de captura de CO2, que seria uma parte benéfica da carbonatação nos materiais cimentícios. Porém, voltado à durabilidade, essa seria a principal função da realização dos ensaios de TG. E esse foi o vídeo referente ao ensaio de análise termogravimétrica voltado para a durabilidade.
Espero que tenham entendido um pouquinho sobre o que é um ensaio, o que pode ser analisado. Ele não é restrito apenas para materiais cimentícios, mas também para outros tipos de materiais, então é um ensaio bastante abrangente. É um ensaio que não é normatizado, ele apenas é normatizado pela norma ISO, mas você consegue retirar muitas informações com os gráficos gerados. Muito obrigado a todos pela atenção.